disciplina constitucional da repartição das receitas tributárias, assinale a opção correta. Vamos lá, dá uma lida em todas as alternativas, depois a gente acompanha a resposta. Sobre repartição de receitas, opção correta. Letra A. Aos municípios pertence a integralidade do produto da arrecadação do imposto de renda incidente na fonte sobre os rendimentos pagos a qualquer título por eles. Letra B. A União deve repassar aos estados 25% do produto da arrecadação do IPI. Letra C. Ao Distrito Federal, cabe metade da arrecadação do imposto que a União instituir no exercício de sua competência residual ou extraordinária. E letra D. Cabe aos municípios, em qualquer hipótese, a integralidade do imposto sobre a propriedade territorial rural. E aí, gente, como é que fica, então, essa questão, versando sobre repartição de receitas? Bom, essa é simples, de certa forma, a gente acabou trabalhando com isso numa das perguntas que foi feita dos nossos colegas aqui sobre essa repartição. Tudo bem? Você lembra que existe um caso em que o ente político, a título do imposto de renda, fica ou permanece com 100% do produto da arrecadação. Que situação é essa? Justamente quando o ente político, ele, na figura de responsável, promove a retenção do imposto de renda referente aos rendimentos por ele pagos, por exemplo, aos seus funcionários. Nessa situação de retenção do imposto de renda, quanto que vai permanecer com o Estado, com o Distrito Federal ou mesmo com o município? Lembrando desse tema, 100% do produto da arrecadação, do produto, então, do IR retido, permanecerá com o Estado, com o Distrito Federal e com o município, que promoveu tal retenção. Portanto, diante disso, observando novamente o teste, qual é a alternativa correta? Vamos lá, dá uma olhada. A alternativa correta é justamente essa letra A, que informa que aos municípios, ele faz referência aos municípios, pertence à integralidade do produto da arrecadação do imposto de renda, incidente na fonte sobre os rendimentos pagos a qualquer título por eles. Olha, isso aqui é simples, isso significa dizer que as demais alternativas, elas incorrem em alguns vícios quanto à porcentagem da repartição. Bem, a gente não precisa aqui, num primeiro momento, decorar a porcentagem da repartição, mas as demais alternativas pecam, não são consideradas corretas, porque a porcentagem pelas demais indicadas, ela está equivocada. Ok? Vamos passar para o próximo exercício, então, para o próximo teste? Vamos lá. No próximo, pergunta assim, qual alternativa abaixo aponta somente tributos que não têm a sua receita repartida? Interessante. Qual alternativa abaixo aponta somente tributos que não têm a sua receita repartida? Letra A, imposto de importação, IPTU e contribuição de melhoria. B, imposto de renda, taxa de inspeção sanitária e IPVA. C, empréstimo compulsório, imposto sobre grandes fortunas e IPI. Ou letra D, contribuição de melhoria, ITCMD e imposto de guerra. E aí, meus amigos e minhas amigas, como é que fica essa questão quando pede para você anotar a alternativa que indica que os tributos que não têm a sua receita repartida em hipótese nenhuma? E aí, como é que fica essa situação? O tema é bastante interessante, porque até então eu estava falando sobre repartição de receitas, tributos que são repartidos, quanto que se reparte, às vezes mais, às vezes menos. Mas, em razão do que eu falei, aproveitando todos os temas, desde o tema do dia, inclusive algumas perguntas que foram aqui a mim feitas, você consegue chegar à conclusão de que quais os tributos mesmo que se sujeitam à repartição? Quais os que se sujeitam à repartição? De todas as espécies, impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais, das 5 espécies tributárias, apenas uma delas, a rigor, tem a sua receita repartida. E qual é ela? Segundo o texto constitucional, apenas os impostos, a rigor, sujeitam-se à repartição de receitas. Apenas impostos. Além dos impostos, só uma outra espécie tributária, ou melhor, só um outro tributo, que não é qualificado como imposto, que apesar disso, tem sua receita repartida. Que outro tributo é esse? É a CID combustível. Pode anotar. A CID combustível é o único tributo, melhor, é o único tributo que não é da espécie imposto e que tem a sua receita repartida.
Sempre, repartição de receitas, você pensa em impostos. Só tem um que não é imposto e que, apesar disso, sujeita à repartição de receitas. Esse tributo é a contribuição de intervenção no domínio econômico sobre os combustíveis. CID, combustível. Perfeito? As demais espécies tributárias são repartidas? Não. Sempre impostos. E dos impostos, alguns não são repartidos. Quais são eles? Os impostos municipais são repartidos? Não. A gente já viu isso. O Distrito Federal reparte os seus impostos com algum ente político? Não. Então, vamos lá. Os impostos municipais não são repartidos, os impostos de competência do Distrito Federal também não são repartidos. Seguindo. Dentre os impostos estaduais, tem um que não é repartido. É o Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doações. Não é repartido. O ICMS é repartido? É. O IPVA é repartido? Também é. O ITCMD não é repartido. E fechando, dos impostos federais, alguns não são repartidos. Quais não são repartidos? O imposto de importação, o imposto de exportação, esses não são repartidos, como também não são repartidos o imposto sobre grandes fortunas e o imposto extraordinário de guerra. Repito, imposto de importação, imposto de exportação, o imposto sobre grandes fortunas e o imposto extraordinário de guerra, apesar de se tratarem de impostos federais, não se sujeitam à repartição de receitas. Perfeito? Em razão disso, qual é a alternativa correta? Verificando todas elas, acompanha comigo a alternativa D de dado. Olha lá, a alternativa D de dado pede para você anotar os que não se sujeitam à repartição. Marca, contribuição de melhoria, não é repartido, o ITCMD não é repartido, e o imposto de guerra, ou imposto extraordinário de guerra, também não se sujeita à repartição. Perfeito? Meus amigos, minhas amigas, muito obrigado, então, pela participação. Continuem mandando as suas dúvidas. Enfim, hoje foi repartição de receitas. A gente se vê. Até mais. Tchau, tchau.